poder do teu amor. Junto a ti, teu amor me envolve, atrai-me pra o teu lado estar. Espero em ti e subo como águia nas asas do Espírito. Contigo voarei no poder do teu amor. Face a face, quero ver-te, meu Senhor, e conhecer o amor que habita em mim. Habita em mim. Vem renovar minha mente, meu querer, meus dias viverei no poder do teu amor. Junto a ti, teu amor me envolve, atrai-me pra o teu lado estar. Espero em ti e subo como águia nas asas do Espírito. Contigo voarei no poder do teu amor. Junto a ti, o teu amor me envolve, ó Senhor. Espero em ti, pra o teu lado estar. Espero em ti e subo como águia nas asas do Espírito. Contigo voarei no poder do teu amor. Nas asas do Espírito. Contigo voarei no poder do teu amor. Nas asas do Espírito. Contigo voarei no poder do teu Louvado seja o nome do Senhor. Damos graças a Deus por mais uma oportunidade de iniciarmos essa celebração nesse dia. Entre mentes chegou o mês de maio. Maio, geralmente tido como mês da família, mês do lar, comemora-se o Dia das Mães, enfim, uma série de comemorações. Família que é tão antiga quanto a própria humanidade, criada por Deus que foi, e desde quando criada por Deus, tem sofrido os ataques do inimigo. Satanás tem procurado de todas as formas combater o que Deus criou. Bem, ele não consegue destruir, mas combater sim, e tem conseguido vitórias aqui e ali. Mas nós estamos aqui, continuamos apostando na família, porque Deus
Criador da família, também é aquele que sustenta. E quando nós confiamos em Deus, com certeza nós vamos ser por Ele sustentados em termos de família também, particularmente, pessoalmente, individualmente, mas também como família. Portanto, que esse mês de maio, quando mais uma vez queremos destacar a família nas nossas celebrações, que o nome de Deus seja honrado e glorificado e que nós possamos nos firmar muito mais ainda do que temos nos firmado até então, nos princípios da palavra de Deus, que estão aí à nossa disposição. Que Deus, pois, nos abençoe. Salmo 127 diz assim: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão de dores, pois assim dá ele aos seus amados o sono. Eis que os filhos são herança do Senhor, e o fruto do ventre o seu galardão. Como flechas na mão do valente, assim são os filhos da mocidade. Bem-aventurado o homem que enche deles a sua aljava. Não serão confundidos quando falarem com seus inimigos à porta. Mês de maio, mês da família, família projeto de Deus. Sendo que o rei Davi nos alerta. Gente, presta atenção. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Então, o Senhor deve ser o nosso alicerce na relação marido e mulher, na relação pais e filhos, na relação família-sociedade, porque senão será tudo em vão. Quantas famílias destroçadas, quantos pais chorando, quantos lares desfeitos, porque não têm posto no Senhor a sua confiança e não têm desenvolvido as relações familiares sobre a base que é Jesus Cristo. Venha estar conosco no mês de maio. Teremos uma escola bíblica dinâmica com tema voltado para você cada domingo. Este mês em que a Igreja Batista Pérola dos Mares se preocupa com a família. Sejam todos muito bem-vindos a esse mês. Bom culto para todos nós, em nome de Jesus. Vem desfrutar do amor de Deus, você e sua casa. Deixe Jesus, teu rei, entrar em teu coração. Vida melhor ele quer te dar, restaurar teu lar. Paz e alegria ele quer trazer pra você. Vem desfrutar do amor de Deus, você e sua casa. Deixe Jesus, teu rei, entrar em teu coração. Vida melhor ele quer te dar, restaurar teu lar. Paz e alegria ele quer trazer pra você. Na, 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 na. Na, 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 na. Na, 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 na. Deus alcançou e modificou toda a minha casa. Ainda que venha a tempestade, não nos abalará. Vida melhor ele quer te dar, restaurar
essa é a nossa oração. Que tu possas restaurar aquilo que eventualmente estiver fora dos ditames da tua palavra. Ó Deus, nós confiamos na tua direção, na tua proteção, sabemos que tu és todo-poderoso, não é somente o Criador, mas também o sustentador da criação. Por isso, mais uma vez, queremos colocar a nossa vida e a vida das nossas famílias nas tuas mãos, para que tu nos guardes, nos guies, nos orientes e nos construas. Ó Deus, que a nossa vida e a vida da nossa família seja bênção. Bênção para aqueles que nos cercam. Fortaleça-nos, pois, capacita-nos e orienta-nos em tudo. E que essa celebração, que ora estamos dando início a ela, possa servir de alguma forma para despertar vidas, para edificar vidas, mas sobretudo que sirva para glorificar, louvar e glorificar o teu nome. E nós queremos andar na tua presença, ó Deus, de acordo com aquilo que a tua palavra nos orienta a fazer. Dá-nos, ó Deus, o teu Santo Espírito, que está em nós, mas dá-nos porção dobrada, como o profeta do passado pediu, para que nós possamos resistir às tentações, que são muitas, mas que possamos ser vitoriosos. Faze-nos mais dependentes de Ti, para que possamos deixar que a nova aliança, a qual adotamos ao passarmos a viver com Cristo, possa se tornar cada vez mais firme e eficiente em nossas vidas. Nós oramos agradecidos que mais uma vez nos é dado oportunidade para cultuar o Teu nome juntos aqui, presencialmente e também virtualmente. Abençoa aqueles que nos acompanham, abençoa aqueles que aqui estão, para que nessa união, nessa unidade, nesse pensamento único que temos de louvar a Ti, possamos crescer em conhecimento, crescer em dedicação, crescer em expressão de louvor a Ti. Agradecidos assim oramos em nome de Jesus. Amém. Acho que agora foi. Graça e paz, meus irmãos. Amém. Nesse exato momento é bom dia, né? Mas em alguns momentos pode ser boa tarde ou boa noite. Como daqui a pouco é boa noite, né? Quando a gente replica nosso culto. Então Deus abençoe a vida de vocês. Mais um culto da nossa Igreja Batista Pérola dos Mares. E essa semana Jussara abriu com essa mensagem também maravilhosa. Nosso Senhor tem que ser o centro da nossa família. E isso acho que foi várias conversas, né, durante a semana, a minha semana foi isso. A gente está até conversando com minha sogra linda. Ó, botei moral agora com a sogra, né? Falando isso, não adianta conselho, não adianta diquinhas, não adianta passo a passo, não adianta a gente falar como faz, como não faz, se o Senhor não estiver no centro da nossa família. Se o Senhor não estiver no centro de tudo, não estiver no controle. Porque as dicas vão passar, os conselhos vão passar, e aí voltamos tudo para a mesma coisa depois. Mas com o Senhor no controle, Ele vai nos orientar conforme tudo. Então, se estiver passando alguma dificuldade, ou não passando dificuldade, estiver tudo caminhando normal, deixe o Senhor estar no controle de tudo. E isso é maravilhoso. Mas vamos prosseguir, né? Vamos prosseguir. E nesse momento de mês da família, nosso irmão Zé, né, que está ali como representante da família, com a sua esposa Lu, também tem Gorete e Rogério, Gel e Fernanda, como departamento da família. Mas hoje também
na programação aqui não tem, mas eu queria acrescentar minha família aqui. Então, queria fazer uma participação musical com minha família. Lembrando que eu não faço parte, né? Aí eu fico fora da música, porque a voz... tem que botar muito efeito lá na voz, né? Mas eu sou o produtor. Mas vocês vão ver agora que tenho 2 pessoas na minha família que cantam belíssimo. Então, queria, nesse momento de família, fazer essa participação musical da minha família. Então, Kaique... A verdadeira paz só tem aquele que já conhece a Jesus. O sentimento mais precioso que vem do nosso Senhor é o amor que só tem Que já conhece a Jesus. é a alegria está no coração. Quem já conhece Jesus, já conhece. A verdadeira paz só tem aquele que já conhece a Jesus. O sentimento mais precioso que vem do nosso Senhor é o amor que só tem quem já conhece a Jesus. Posso pisar numa tropa e soltar muralhas, aleluia, O aleluia, posso pisar numa tropa e soltar as muralhas, aleluia, aleluia. Ele é a rocha da minha salvação, com ele não há mais condenação. Posso pisar numa tropa e soltar as muralhas, aleluia, 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 aleluia. O sentimento mais precioso que vem do nosso Senhor é o amor que só tem quem já conhece a Jesus. A alegria está no coração de quem já conhece a Jesus. A verdadeira paz só tem aquele que já conhece a Jesus. O sentimento mais precioso que vem do nosso Senhor é o amor que só tem quem já conhece a Jesus. Posso pisar numa tropa e soltar as muralhas, aleluia. aleluia, Posso pisar numa tropa e soltar as muralhas, aleluia, aleluia. Ele é a rocha da minha salvação, com ele não há mais condenação. Posso pisar numa tropa e soltar as muralhas, aleluia, 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 aleluia. O sentimento mais precioso que vem do nosso Senhor é o amor que só tem, é o amor que só tem, é o amor que só tem. Já conhece a Jesus. Aleluia, amém. Irmão Vicente. Pode ser a alegria está no coração, mas é com Jesus. E depois pode saltar até as mulárias, alguma coisa assim que ele fala. Estilo Cebolinha, Turma da Mônica. Mas isso é maravilhoso. E aí o pastor... Você tem que aprender muito aí agora para chegar no nível. Porque no contexto do coral, você fica lá no cantinho lá, sua voz no meio de todo mundo, sai linda, maravilhoso. Cadê nosso irmão Café, que rouba a voz de Café?
Mas, ontem eu estava fazendo a edição, então, no caso, eu faço parte da mensagem musical, porque eu faço a edição, né? A gravação e a edição. E eu estava me lembrando do seguinte, e eu acho que eu sempre falo isso, que às vezes a gente esquece. Nós estamos casados há 9 anos, eu e a Nádia, né? Vicente, 5 anos. Mas a gente já parou para pensar quão maravilhoso Deus é, quão tão bom Deus é de nos ter proporcionado ter uma família? Às vezes, quem não tem agora, né, quem não tem uma família, né, eu falo casal, filhos, pode nem estão percebendo em relação a isso, mas às vezes pode ter um irmão próximo, pode ter um parente. Mas para a gente que nós temos nosso cônjuge, nossos filhos, acho que todos os dias eu agradeço pela minha família, porque Deus é bom mesmo. E ontem a gente estava conversando com eu e a Nádia, e eu falo, tem pessoas que ficam remoendo remorso de, se eu não tivesse feito isso no passado, né? Eu não estaria nessa situação hoje. Se eu não tivesse feito isso. Se eu não tivesse feito aquilo. E aí eu estava falando com a Nádia, muitas coisas no passado eu não faço mais, né? Tem algumas coisas que eu não me orgulho de ter feito. Mas, se eu não tivesse passado tudo aquilo no passado, eu não estaria hoje aqui. O caminho que Deus escolheu e proporcionou é maravilhoso. Então, tem muita gente que fica lá no passado. Mas, vamos agora o presente para o futuro, né? Utilizar o passado para a gente não errar no futuro. Mas, Deus é maravilhoso. Então, por isso que eu agradeço pela minha família. Então, nessa mensagem musical, foi a participação da minha família como mês da família. E agora, nosso momento também do nosso grupo de cânticos, com nosso louvor Perto Quero Estar. Perto quero estar, junto aos teus pés, pois prazer maior não há que me render e te adorar. Tudo que há em mim quero te ofertar, mas ainda é pouco eu sei, se comparar ao que ganhei. Eu sou apenas servo, teu amigo me tornei. Te louvarei, não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. Perto quero estar, junto aos teus pés, pois prazer maior não há
te ofertar. Mas ainda é pouco, eu sei. Se comparado ao que ganhei, não sou apenas servo, meu amigo me tornei. Amém. Não importa a circunstância. Queria chamar meu irmão Zé para orar aqui em relação à família também, como líder da família. Mas esse louvor é isso que fala. Não importa a circunstância. E não importa a circunstância se tiver bom também, né? Porque às vezes a gente esquece. Ali. Então, por isso que é maravilhoso, em todos os momentos. Então, Deus é maravilhoso. Então, nosso irmão Zé, nosso irmão José, ou para uma certa parte da igreja, uma só, mozão, para nossa irmã Lu. Então, Deus abençoe, Deus abençoe. A graça e a paz a todos. É muita alegria estar aqui no primeiro domingo de maio, o mês no qual comemoramos o mês da família, né? E como representante do ministério, eu venho deixar uma palavra aqui para os irmãos. Nosso irmão Edvan, nosso vice-presidente, conta um pouquinho aqui da história dele, da família. E eu estava ali sentado, doido para trazer um lenço, que ele estava aqui babando. Estava aqui babando. Mas e você? Vocês aqui presentes e você em casa? Vocês também babam pela sua família? Ele falou aqui sobre gratidão também. Eu sei que não é o momento, mas seja grato a cada membro de sua família. Aquele filho que você pede e não obedece, seja grato. Quem sabe você foi assim também na infância, né? Muitas das vezes nós costumamos muito a julgar, principalmente os familiares, né? Mas eu queria deixar aqui uma palavra
que encontra-se em Lucas 17, vai do 11 ao 19. É uma história conhecida, né? Que diz assim: continuando eles o caminho para Jerusalém, chegaram à divisa entre Galiléia e Samaria. E quando entraram em uma aldeia dali, 10 leprosos dirigiram-se a ele. Ficaram a certa distância e gritaram: Jesus, mestre, tem misericórdia de nós. Ele olhou para eles e disse: vão ao sacerdote e peçam que examine vocês. E enquanto eles iam, a lepra desapareceu. Um deles voltou a Jesus, louvando a Deus, e em alta voz, e lançou-se aos pés de Jesus com o rosto em terra, agradecendo-lhe pelo que havia feito. Este homem era um samaritano. Jesus perguntou: não foram 10 homens que eu curei? Então, onde estão os outros 9? Só este estrangeiro voltou para louvar a Deus. E Jesus disse ao homem: levante-se e vá embora. A sua fé te curou. A gratidão. 10 foram curados. E o único que era samaritano, né, pastor? Voltou para agradecer. E Luciana sempre costuma o dia dizendo ou perguntando a alguém: você já agradeceu hoje? Nós temos que levantar todos os dias já agradecendo ao Senhor. E já incluindo, né, logo mais em nossa EBD, com o nosso professor hoje, o pastor, que irá falar sobre o luto, em meio de um momento difícil que o mundo passa, né, em especial o nosso país. Queria já convidar todos, compartilhem, e para a gente aprender um pouquinho mais a lidar, né, com a questão do luto. Então, no texto que eu acabei de ler, a gente viu que um estrangeiro voltou para agradecer ao Senhor que o Senhor tinha feito por ele. E você, agradece ao que o seu irmão faz? Mesmo que seja uma pequena ajuda, né? Muitas das vezes nós costumamos esperar que alguém nos agradeça, porque a gente acha que só nós fazemos algo para o outro e ninguém faz para nós. E o texto aqui viu que nós temos que agradecer, mesmo se for algum estrangeiro que faça algo para nós. Então eu queria pedir a todos aqui presentes que se colocassem de pé, que vamos orar em prol da família. Deus colocou assim um projeto para este mês, 5 domingos, será assim extraordinário, né, que Deus irá usar pessoas para falar para a família. E nós, além de agradecer, temos que ficar atento para praticar tudo aquilo que a gente aprender, né? Então vamos orar ao Senhor. Santo Deus, eterno Pai, a Ti, Senhor, seja dada toda a honra e toda a glória. Que o Seu nome, Pai, seja engrandecido através de nós, Senhor. Que Tua face, Senhor, seja vista através de nossas vidas, de nossa fala, de nossas ações, de nossos atos. Usa-nos, Deus, para que possamos propagar, Senhor, o Teu Evangelho. Em especial, Senhor, Te entrego o mês de maio, o mês da família, Senhor, que o Senhor venha assim invadir cada lar, Senhor, que existe algum tipo de bloqueio que impeça a Tua ação, Pai, naquela casa. Que o Senhor venha assim, Senhor, quebrantar cada coração, Pai. Que possamos sentir o desejo, Pai, no coração de estar buscando o Senhor a cada minuto, Senhor. Te agradecemos por este culto, sabemos que está presente aqui na vida de cada um que aqui está e que nos assiste, Pai, nesse momento. Graças Te damos, Senhor, por ser o nosso Pai. Muito obrigado, Senhor, por nos chamar de filhos, Senhor. Quando o véu se rasgou, o Senhor nos chamou de filhos, Senhor. E sabemos que não há mais necessário fazer sacrifício, porque o Senhor já fez. Assim na Tua palavra diz. E se estamos aqui, é porque o Senhor fez o sacrifício por nós, Senhor. E aqui estamos gratos, Senhor, com o coração cheio de alegria. Muito obrigado, Senhor, por este dia, por nossa família, pelo Senhor existir em nós, Pai. Graças Te damos por tudo, em nome de Jesus. Amém. Amém.
Amém. Cortou. Agora voltou. E Zé falou uma coisa certa. Ali é fechado mesmo. Eu fico babando mesmo. Na verdade, eu sou chorão, né? Eu sou igual meu pai. Meu pai pode ver a novela das 4 da tarde e tá chorando. Então, eu sou igualzinho ao meu pai. E eu choro mesmo. E com a minha família ali, né? Representando a minha família. Naquela mensagem musical, ontem realmente toda hora vinha... Porque eu fico... Na edição eu fico indo e voltando várias vezes, né? Para saber, né, se ficou legal e mexe aqui, mexe ali. Aí eu fico olhando 2. E ontem acho que eu olhei esse vídeo aí umas 10 vezes. Mas é maravilhoso, é porque a família é maravilhosa. Então, momento oportuno esse de falar sobre a família, né, Zé? Momento esse de apresentarmos nossa família. Então, que Deus possa estar abençoando o nosso ministério de família da igreja. Esteja abençoando o Zé, Lu, Gorete, Rogério, Gel e Fernanda, como ministério da família, mas que abençoe cada família também dessa igreja, né? E que a gente possa estar sempre deixando ele no controle de tudo. Então, esse momento é o momento de nossa dedicação de bens e vida. Dedicação, bens e vidas. Esse é o momento que nós entregamos nossa vida inteiramente ao nosso Senhor, para que Ele possa nos utilizar conforme a vontade dEle. Então, não é um momento só de entrega de dízimo, não é só um momento de a gente entregar nossos, para muitos 10%, né, do que nós recebemos, mas é um pouco mais. Se a gente for olhar para o Antigo Testamento, a gente vê muita partes, né? 10ª parte, a 12ª parte. Mas, quando nós vemos no Novo Testamento, Cristo já vem nos orientar que não é só uma parte, né? É tudo. É tudo para Ele. Nós somos meros administradores dele nesse mundo. Então, que a gente possa entregar nossas vidas nesse momento para que ele possa nos utilizar. Então, vamos ficar em pé para louvar. Eu acho que a gente tem que louvar. E a gente, nesse momento também, coloque nos seus corações seus agradecimentos, seus pedidos. É um momento de entrega agora. Mas é um momento que nós colocamos nossa vida perante ao Senhor. Então, momento de dízimos e ofertas. Jesus, em tua presença, reunimos-nos aqui, contemplamos tua face e rendemos-nos a ti, pois um dia a tua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. Jesus, em tua presença, reunimos-nos aqui, contemplamos tua face e rendemos-nos a ti, pois um dia a tua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. O véu que separava já não separa mais, a luz que outrora apagava agora brilha e cada dia brilha mais. Só pra te adorar, fazer
todos em tua presença, reunimos-nos aqui, contemplamos tua face e rendemos-nos a ti. Pois um dia a tua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. O véu que separava já não separa mais. A luz que outrora apagava agora brilha e cada dia brilha mais. Só pra te adorar e fazer teu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui. O véu que separava já não separa mais. A luz que outrora apagava agora brilha e cada dia brilha mais. Só pra te adorar e fazer teu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui. Estamos nós aqui. Aleluia! Estamos nós aqui. Eu estou aqui, né? Então que possamos falar, né? Vamos falar junto, né? Eu estou aqui. Amém. Eu estou aqui. E é maravilhoso quando a gente conversa, eu converso muito com Jussara, né? A parte da liturgia, do culto, né? A gente tem que ter isso. A gente viu isso, tá vendo isso, viu isso com Jonatas, né? A ordem, tudo. Mas você vê como a liturgia é maravilhosa. Jussara já fez isso aqui, acho que desde terça. Então, a gente chega aqui e vê, nós estamos aqui. E aí Zé fala um pouco mais antes, ou José, ou Mozão. Só para uma, né? Mozão é só para uma, viu, gente? O véu que separava, Zé falou aqui. E aí Jussara coloca o louvor que o véu que separava não separa mais. E isso é maravilhoso. O véu que separava não separa mais. Então, nesse momento, nosso irmão João vai fazer oração de agradecimento e de gratidão do nosso louvor e do nosso dízimo e oferta. Paz e graça aos irmãos. Mais uma vez estamos aqui, irmãos, para agradecer e adorar o nosso Deus Altíssimo. Amém? Irmão, a Bíblia fala em vários versículos sobre dízimos e oferta. E eu tirei um aqui hoje. Aqui eu estava, por incrível que pareça, antes do meu irmão Adivan falar, eu estava lendo ali. E uma coisa que me chamou a atenção, né, que às vezes a gente pensa que dízimos e oferta é só nosso salário quando a gente trabalha no final do mês e pega e tira o 10% que é do Senhor e lá nos levamos e entregamos na casa dele. Mas a Bíblia nos diz que dízimos e oferta é tudo aquilo que oferecemos a Deus em espírito e em verdade. E um versículo que me chamou a atenção aqui se encontra em Gênesis 14, do 18 ao 20. Então Melquisedeque, rei de Salém, sacerdote do Deus Altíssimo, trouxe pão e vinho e abençoou Abraão. E dizendo, bendito seja o Deus, Abraão, pelo Deus Altíssimo, Criador do céu e da terra, e bendito seja o Deus Altíssimo que entregou seus inimigos em suas mãos. E Abraão deu dízimos e tudo o que ele tinha. Isso, irmão, é gratidão,
a gente colocar na mão de Deus tudo aquilo que realmente necessita e Ele, no seu tempo certo, nas suas horas certas, fará por nós. Vamos orar? Soberano Deus e eterno Pai, aqui te rendemos glória, te rendemos louvor e te rendemos graça. Ó Deus amado, ó Deus querido, toma assim nas tuas mãos, Deus amado, as nossas vidas e nos deixe, ó Deus, que nada de mal nos aconteça. Te peço, ó Deus, nessa hora, que possa assim, ó Pai, encher os corações de todos os irmãos que aqui trouxeram suas ofertas, seus dízimos à sua casa, Senhor. Que eles possam assim ter a certeza que tudo no tempo certo o Senhor fará. Não trazendo o dízimo para ter de volta um galardão, trazendo o dízimo que é obrigação, é dever de todo cristão fazer, Senhor. E por isso, nessa hora, eu quero te entregar nas tuas mãos, que esse dízimo, meu Pai, possa chegar à tua casa com cheiro suave, que possamos, assim, deles fazer o que é correto, o que é certo para ti. E aqui, Senhor, eu quero te entregar nas tuas mãos essas vidas e te dizer muito obrigado por tudo. É assim que eu te peço e te agradeço em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Deus abençoe, João. E nesse momento é um momento de mensagem musical com nosso grupo da PIB de Ourinhos, com o louvor Busquem a Jesus. Então, com nossos irmãos da PIB de Ourinhos. Cansado de encontrar as pessoas sem sorrir, caminhando em meio à dor e sem rumo aqui. Vão vivendo sem sentir o amor de Deus. A tristeza e solidão são caminhos seus. Busquem a Jesus, busquem a Jesus, Ele é paz na aflição, Ele é salvação. Busquem a Jesus, busquem a Jesus, busquem a Jesus, Ele é fonte de poder, Ele faz viver. Isso é luz na escuridão deste mundo tão cruel. Ele é paz ao coração, nos preparou um lar no céu. Cristo sempre vai estar onde está a dor. Vem conhecer este grande amor. Busquem a Jesus.
Busquem a Jesus. Esse deve ser o nosso objetivo. Deve ser o nosso desejo. Buscar mais e mais a Jesus. Esse ano nós adotamos como tema que estamos em busca da autenticidade na vida cristã. Sermos mais e mais cristãos autênticos. Já tivemos oportunidade de apreciar fevereiro, março e abril. No mês de abril, nós estivemos desenvolvendo um tema e maio está chegando agora, então um novo tema está entrando. Nosso subtema, portanto, desse mês de maio é morte ou vida e vice-versa, né? Lembrando mais uma vez que quando falamos em morte aqui, não é a morte física, mas a morte espiritual, separação do homem de Deus, né? Então esse é o nosso tema para esse mês, que temos como divisa Tiago 3,16, que diz assim: pois onde há inveja e ambição egoísta, aí há confusão e toda espécie de males. Não foi pensado, mas aplica-se bem ao mês da família, né? Se na família há inveja e confusão egoísta, toda espécie de males ali aparecem também. Então, cabe também para essa oportunidade de pensar nisso. Então, quando nós falamos do do título Morte e Vida, ou Vida e Morte, e quando nós deparamos com essa expressão, o que vem à nossa mente? O que nós vimos no mês anterior, no mês de abril. Digamos assim, estamos olhando ou para a face de Moisés ou para a face de Cristo. Ou a velha aliança ou a nova aliança está, portanto, fazendo, digamos assim, com que na nossa mente isso funcione dessa maneira. Qual é a energia? A energia da carne ou a energia do espírito? Ou, se quisermos, portanto, usar essa terminologia de Paulo, a face de Cristo e a face de Moisés, né? É bem provável que nós nem tenhamos consciência disso, mas acontece. E por não termos consciência não quer dizer que os fatos não sejam verdadeiros. Isso ainda seria verdade se nós fôssemos selvagens, que nunca tivéssemos ouvido nem falar de Moisés, nem de Jesus. Ainda assim, isso seria verdade. Na verdade, seria meio improvável nós estarmos aqui se fôssemos selvagens, estaríamos certamente em outro ambiente. Mas o certo é que qualquer ser humano, onde quer que ele esteja, ele só vive, só age pela velha aliança ou pela nova aliança. Não há outro caminho. Em Romanos 2, Paulo afirma que até o ser humano mais primitivo, nele, a lei de Moisés, numa certa medida, está gravado no coração e em sua consciência. E tudo que ele faz, de algum modo, está relacionado com a sua consciência que ele tem, do certo e errado, de que há um Criador, e Paulo diz que a própria natureza testemunha disso. Porque o fruto se revela pela raiz da árvore. Alguém poderia dizer, muito bem, se não temos consciência plena de qual o rosto que estamos contemplando, se é de Moisés ou de Cristo, então como podemos saber quando estamos na carne ou quando estamos no espírito? Bom, a resposta é relativamente simples. Que tipo de vida estamos produzindo? Que tipo de vida? A carne produz invariavelmente um determinado tipo de vida. O espírito, por sua vez, invariavelmente produz outro determinado tipo de vida. Por isso Jesus disse, conforme Mateus 7,20, pelos frutos os conhecereis. Apesar de entrarmos, ou eu diria, antes de entrarmos um pouco nessa questão proveitosa e prática descrita por Paulo, será muito bom relembrar aqui que antes de nós nos tornarmos crentes, antes de sermos seguidores de Jesus, antes de nascermos de novo, nós não tínhamos outra escolha.
senão viver pela carne ou pela velha aliança. Então, qualquer boa coisa que fizéssemos, qualquer bem produzido por nós naquele tempo, não passou de uma variação do verdadeiro, mas não como verdadeiro de fato. O resultado de um esforço para cumprir a lei de Deus. Conforme Romanos 2, que Paulo diz que há dentro do ser humano, naturalmente, essa centelha e faz com que ele saiba o que é bom, o que é ruim. Então, aos olhos de Deus, esse bem não é nada mais, nada melhor do que o mal que a carne pratica. É apenas um mal disfarçado. Por outro lado, o novo nascimento nos proporciona a possibilidade de vivermos no Espírito, mas não nos força a viver no Espírito. A partir do novo nascimento, nós temos agora o caminho aberto para vivermos uma vida sob os auspícios da nova aliança. Mas ainda assim, nós não estamos presos a isso. Vivemos se queremos viver. Vivemos se assim nos dedicarmos. Não faz isso que automaticamente isso aconteça, para que passemos a viver dessa maneira. O verdadeiro crente, muitas vezes, pode manifestar a falsa justiça da carne e muitas vezes manifesta. Quantas e quantas vezes? Eu sei que alguém já está pensando em fechar a mão, mas deixa eu ver lá. Embora possa também manifestar perfeitas qualidades da vida do Espírito, e as manifesta à medida que vive sob os auspícios do Espírito Santo. O texto de 2 Coríntios 3, 7 a 11, apresenta uma série de 4 aspectos, eu poderia chamar de contrastes, 4 contrastes que Paulo cita para que possamos saber os efeitos da vida pela carne e também os efeitos da vida pelo Espírito, vivido pelo Espírito. E nos ajuda a estabelecer, a identificar a força que opera no nosso interior, no nosso íntimo. E aí poderemos então saber o que passamos a fazer, se o que estamos fazendo é motivado e alimentado pela velha aliança ou pela nova aliança. Vamos ver o que Paulo diz nesse texto. O ministério que trouxe a morte foi gravado com letras em pedras. Mas esse ministério veio com tal glória que os israelitas não podiam fixar os olhos na face de Moisés por causa do resplendor do seu rosto, ainda que desvanecente. Não será o ministério do Espírito ainda muito mais glorioso? Se era glorioso o ministério que trouxe condenação, quanto mais glorioso será o ministério que produz justiça. Pois o que outrora foi glorioso, agora não tem glória, em comparação com a glória insuperável. E se o que estava se desvanecendo se manifestou com glória, quanto maior será a glória do que permanece, ou do que é permanente. Então hoje nós vamos nos ater aqui ao primeiro dos 4 contrastes que Paulo apresenta nesse texto. E esse primeiro contraste, ele apresenta 3 aspectos distintos dessa morte espiritual, dessa separação, portanto, da vida do espírito. E o primeiro contraste que Paulo apresenta diz respeito ao efeito que a carne e o espírito produzem imediatamente. Vejamos outra vez os versículos 7 e 8 do texto que eu acabo de ler. O ministério que trouxe a morte foi gravado com letras em pedras, mas esse ministério veio com tal glória que os israelitas não podiam fixar os olhos na face de Moisés, por causa do resplendor do seu rosto, ainda que desvanecente. Aí então, Paulo pergunta, não será o ministério do Espírito ainda mais glorioso? Se aquele já era resplandecente, a ponto dos israelitas não conseguirem olhar para a face de Moisés, ele pergunta, será que o ministério do Espírito não será ainda mais glorioso?
porque aquele era desvanecente, o de Cristo é permanente. A carne produz morte, o Espírito produz vida. Paulo, já no versículo 6 desse capítulo mesmo, antes do versículo 7 que eu acabei de ler, no versículo 6 ele diz, a letra mata, mas o Espírito vivifica. Um é o ministério da morte, outro é o ministério de maior esplendor, ou seja, o ministério da vida. Será importante entendermos aqui a palavra ministério, ou seja, qual é o sentido original. É igual ministrar, é igual produzir ou transmitir. Se pensarmos no texto com outro sentido, qualquer outro sentido, o texto poderá ficar confuso. O termo grego aqui aplicado é diaconia. Diaconia significa ministério de serviço. Então, o que é o ministério da velha aliança? O que ele produz? Morte. E o que o ministério da nova aliança produz? Vida. Se em resposta às exigências da lei dependemos de tudo que vem de nós, o resultado será morte certa e imediata. Lembrando novamente, estou falando da morte espiritual, não morte física. Se dependermos de tudo que vem de Deus, o resultado será vida gloriosa e imediata. Reafirmando, o primeiro contraste dos 4, encontramos 3 aspectos referentes à morte. E o primeiro aspecto deles é a morte viva. Oxe, morte viva? Não estamos aqui pensando em morte como se estivéssemos no funeral. Se pensarmos como se estivesse no fim da existência, estaremos perdendo todo o sentido que Paulo está trazendo aqui. O que é morte? Essencialmente é um termo negativo. Morte significa ausência de vida. Vamos pensar num acidente. Há uma pessoa que está ali sem poder se mover, e aí nós chamamos o médico para que essa pessoa seja examinada. E o médico vai procurar o que nessa pessoa? Sinais vitais. Ele não vai procurar sinais de morte. Ele vai procurar sinal de vida. Se ele não encontra sinais vitais, então a pessoa está morta. Então, morte tem esse aspecto negativo. A vida possui suas características distintivas e morte é a ausência dessas características. Sendo assim, a pergunta que devemos fazer, o que é vida? O que é vida? O que estamos dizendo quando exclamamos assim, gente, isso que é vida? Isso, no meu modo de ver, é entusiasmo, é alegria, né? Satisfação. E satisfação é uma parte da vida que Deus queria que o ser humano tivesse. Eu acho que Adão e Eva tinham essa satisfação quando Deus vinha visitá-los no fim do dia. Vida. Propósito, sentido, valor, realização, são aspectos de vida. Mas aí poderia alguém perguntar, as outras qualidades, tipo alegria, paz, amor, amizade, poder. Sim, isso também é vida. E no momento em que temos essas coisas, estamos de fato vivendo. E certamente é o que Jesus tinha em mente quando ele disse, eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Isso é vida, vida com V maiúsculo. Vida plena, plenamente vivida. No amor, no gozo, na paz, na paciência, na mansidão, bondade, fé, benignidade, domínio próprio, que nos leva para Gálatas. Isso é vida. Então, e daí? E por outro lado, o que é morte? Morte é a ausência dessas qualidades. É a ausência dessas qualidades, é o seu oposto. O que é a ausência de amor? Ódio. O que é a ausência de gozo, regozijo, infelicidade? Desalento da alma,
Portanto, medo, frustração, enfado, preocupação, inimizade, ciúmes, malícia, solidão, depressão, autopiedade são características da ausência da vida. Consequentemente, são manifestações ou formas de morte. Morte espiritual. Segundo aspecto, a origem da morte. De onde procedem as atitudes e as paixões? O que é que as faz surgir em nossa vida e às vezes, e não raro, repentinamente, quando menos esperamos? Jesus nos dá a resposta a essas perguntas e ele o faz por meio de uma indagação e complementa com uma afirmação. Ele diz: colhem-se porventura uvas dos espinheiros ou figos de abrolhos? Aliás, colhem-se porventura uvas dos espinheiros ou figos dos abrolhos? Sua pergunta. Aí ele diz: assim toda árvore produz bons frutos, porém a árvore má produz frutos maus. Talvez nós possamos pensar que o que Jesus está querendo dizer aqui é que nós precisamos realmente rever a nossa situação, que frutos estamos produzindo. Talvez possamos pensar que essas qualidades negativas sejam resultados momentâneos de variação de humor, por exemplo, ou mudanças circunstanciais, alguma coisa ao nosso redor fez com que nós tivéssemos então tal e tal atitude. Bem, eu acho que tanto o Senhor Jesus quanto também o apóstolo Paulo discordam disso. Dizem que não é isso. Elas vêm de algo mais profundo. Brotam da nossa dependência da velha aliança. A árvore má, que não pode produzir fruto bom. Não pode produzir fruto bom. Revelam que estamos consciente ou inconscientemente dependendo de algo que provém de nós, em vez de dependermos de algo que provém de Deus, que aí estamos ligados à nova aliança. Esses sentimentos negativos revelam que a velha aliança está em ação, está agindo em nós. E não me refiro àquela ação maléfica, como acontece infelizmente com um certo número de seres humanos, do tipo bebedice, do tipo tumultos, adultério, etc. Mas vamos pensar em manifestações bem mais sutis, que muitas vezes nós aprovamos sem mais nem menos. Isso é assim mesmo. Por exemplo, autoconfiança, autopiedade, autoafirmação. São coisas que passam batido. Nós achamos que isso é assim mesmo. A presença dessas características de morte em nós aponta um indício de que a velha aliança está operando em nós. Sempre que tais características estiverem presentes, a velha aliança está ativa, pois tais características são produzidas pela velha aliança. Por outro lado, quando a alegria, a confiança, a fé, a graça, o valor, a realização estiverem presentes, estejamos certos, é a nova aliança em ação. Esses sentimentos e atitudes só podem vir da nova aliança e de nenhuma outra fonte. Terceiro aspecto, a glória da morte. Morte tem glória? Paulo nos lembra que nessa questão há duas glórias e dois esplendores ou dois brilhos. Vemos isso muito bem no mês anterior, mês de abril. A morte possui uma certa glória, produzida evidentemente pela velha aliança. Mas a vida, com base na nova aliança, possui uma glória maior. As circunstâncias da morte possuem certa atração. Temos nelas um prazer mórbido. Quem nunca se viu imerso, afogado no mar de autopiedade? Coitado de mim. E resistindo a todas as tentativas de sair dela. Eu quero ficar nela. Está tão bom eu ter pena de mim mesmo.
é que naquele momento queremos ficar sós para nos deleitarmos, sentir pena de nós mesmos. Isso nos dá um perverso senso de prazer. Tiago diz o seguinte: essa não é sabedoria que desce do alto, antes é terrena, animal e diabólica. A palavra no original usada aqui para animal significa sensual, cheia de prazeres. E logo em seguida, Tiago acrescenta exatamente o nosso subtema do mês: pois onde há inveja e sentimento faccioso, aí há confusão e toda espécie de coisas ruins. E o mais espantoso é que, via de regra, nós damos preferência a esses prazeres temporários, esses prazeres passageiros, e deixamos em segundo plano a glória que acompanha a verdadeira vida que provém da nova aliança. Com certa frequência e ingenuamente pensamos que podemos desfrutar de ambos ao mesmo tempo. Mas se insistirmos em ter os prazeres momentâneos da velha aliança, não poderemos ter os prazeres duradouros da nova aliança, que procedem da nova aliança. Lembramos que, e devemos lembrar disso sempre, e jamais esquecer, ninguém pode servir a dois senhores. Nesse primeiro contraste, o apóstolo, portanto, apresenta que, através dele, nós podemos reconhecer no nosso viver a ação da velha aliança, nosso dia a dia. E podemos reconhecer quando a nova aliança está em ação, com seus efeitos imediatos que cada um pode produzir no seu caminhar, no seu dia a dia, no seu agir, etc, etc. Ninguém pode servir a dois senhores. Então queremos guardar isso, por enquanto, esses três aspectos da morte viva, que é a ausência de sinais vitais da nova aliança. Se não tem sinais vitais da nova aliança, é porque não há vida. E o aspecto segundo da morte, a origem da morte, que é essa, muitas vezes baseada e alicerçada na autoconfiança, na autopiedade, na autoafirmação. Vamos estar bem com esses três aspectos aqui, só para a gente pensar, depois a gente pode acrescentar outros. Mas são aspectos também, portanto, que mostram de onde vem essa situação que nós muitas vezes vivemos de falta de uma viva vida em Cristo. E o terceiro, essa glória da morte, quando nós damos preferência a certos prazeres temporários que nos fazem bem. Nos fazem bem porque estão de acordo com a velha aliança. E aí nós nos sentimos alimentados por ela. É preciso ter muito cuidado com isso, para que nós tenhamos vida em Cristo e não estejamos dependendo dessa situação drástica da velha aliança trabalhando em nós e sobressaindo. Nós temos em nós funcionando as duas naturezas. Isso será assim até o fim da nossa existência. Cabe a nós. Por isso, quando eu disse que quando nós nascemos de novo, nós não estamos automaticamente agora livres da velha aliança. Ela continua aí, tentando sobressair, tentando, digamos assim, vir à tona. Cabe a nós dizer o que eu quero. Eu quero viver de acordo com os ditames da nova aliança, ou vou dar lugar à velha natureza, à velha aliança, ao velho Adão. Que nós sejamos o Adão antes da queda e desprezemos o Adão a partir do momento em que ele tomou a decisão de achar que tinha o direito de tomar aquela atitude, aquela posição que ele tomou. Ele não tinha o direito.
mas ele achava que tinha e assim fez. Portanto, que Deus nos capacite, nos guarde, nos alimente com seu Santo Espírito, que é o Espírito da nova aliança, que se torne cada vez mais evidente, cada vez mais atuante em nosso viver, para a honra e glória do nome do Senhor. Amém e amém. Quem tem poder sobre o pecado, o seu amor é poderoso, o Rei da Glória, o poderoso Deus. A terra treme com sua voz e nos deixa maravilhados. O Rei da Glória, o poderoso Deus. Maravilhosa graça, amor que nunca falha, tomou o meu lugar, levou a minha cruz, teu sangue me salvou. Minha dívida pagou. Oh, Jesus, eu canto, porque hoje livre sou. És quem traz paz aos causos homens, és escudo aos indefesos, o Rei da Glória, o poderoso Deus, reina em justiça sobre as nações, a luz que brilha na escuridão, o Rei da Glória, o poderoso Deus. Maravilhosa graça, amor que nunca falha, tomou o meu lugar, levou a minha cruz, teu sangue me salvou, minha dívida pagou. Oh, Jesus, eu canto, porque hoje livre sou. Digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Cordeiro que a morte venceu, digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Cordeiro que a morte venceu, digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Cordeiro que a morte venceu, digno é o Cordeiro de Deus, digno, digno, digno é. Maravilhosa graça, amor que nunca falha, tomou o meu lugar, levou a minha cruz, teu sangue me salvou, minha dívida pagou. Oh, Jesus, eu canto, porque hoje livre sou.
Maravilhosa graça. O que você escolhe? A vida ou a morte? Eu escolho a vida. Nem que às vezes as circunstâncias nos levam a dar uma queda. E essa semana eu escutei uma coisa tão linda no nosso culto de oração, anoitecendo com a palavra, que o desânimo tem que lutar para me pegar. Não é, José? Muito obrigada. Porque, de uma certa forma, é a velha aliança. É a velha aliança. Que mensagem maravilhosa. Falou muito ao meu coração. Espero que tenha falado ao seu coração e ao coração de quem nos ouve. Que Deus abençoe o pastor, ilumine a cada um que vem aqui trazer uma palavra de Deus para a gente. Maravilhosa graça. Mês de abril foi. Agora, os temas estão lá no canal do YouTube da igreja. Você pode escutar a hora que você quiser. E eu quero sugerir a você que me ouve aí de casa, a você que está aqui, estudem os temas. Voltem a estudar. É o que eu tenho feito. Sobre o Templo de Jerusalém, já voltei, já vi tudo com calma. É muita informação, gente. Que maravilha agora ler a Bíblia com aquela visão. Quando a gente olha a história do povo, compartilhe, dê o seu like. Isso não é para a autoconfiança da Igreja Batista Pérola, não. É porque a gente cresce na palavra de Deus e a gente também diz para os de fora, nós nos importamos. Nós somos estudiosos da palavra. Então, você que nos assiste, nós aqui, podemos retomar aqueles temas maravilhosos. E o mês de maio, nós temos uma EBD com temas fortes e interessantes voltado para a família, como já foi falado. E hoje é um tema delicado, mas nunca tão atual. Luto. Como eu lido com isso? Como eu lido com isso? Como nós temos lidado com a perda da nossa cunhada? Como nós temos lidado com a perda de amigos, com a perda de pastores, esposas de pastores? Temos muita coisa a aprender hoje. E vamos então estar linkados lá no canal do YouTube. Agora preste atenção, 16 horas. Então a Igreja Batista Pérola dos Mares tem uma ação contínua. EBD às 16 horas, Escola Bíblica Dinâmica, uma escola que não dá formatura, porque a gente nunca cessa em aprender. A gente nunca estará totalmente pronto para dizer, conheço tudo. Que nada. Deus é grande demais para a gente ousar pensar nisso. Mas também nós temos, conectados com a palavra, às 6 horas da manhã, nós temos Anoitecendo com a Palavra, com uma proposta de ampliar para ser ao vivo às terças-feiras, com um departamento maravilhoso de homens da nossa igreja. Nós temos quintas-feiras o culto de oração, incluído o Anoitecendo com a Palavra. Aos sábados, o nosso bazar, que tem abençoado vidas de uma forma tão linda, não só com bens materiais, mas com palavra, com oração, com aconchego. Sábado de 8 às 16. E hoje estamos aqui pela manhã, mas você pode nos ver no culto replicado à noite. Então eu quero dizer para você que a EBD de hoje também estará gravada no canal, e se você estiver ouvindo à noite, não tem importância. Segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, você pode ver, ir lá, examinar e aprender conosco também. Mas nós também nos preocupamos com o próximo. Nosso Ministério de Ação Social, que inclui o bazar, e eu quero publicamente aqui agradecer a irmã Linda pelo carinho, pela dedicação. Nossa igreja é uma igreja amorosa que se preocupa com o próximo.
E com esse coração amoroso, a nossa ministra de ação social, que é toda coração, eu nunca vi, coração grande, maravilhoso, tem uma palavra para nos dar a respeito da ação social da igreja. Presta atenção e se envolva. Ela foi ali ligar o outro microfone, porque nós obedecemos o protocolo governamental. Deus abençoe. Amém. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Olá, amigos. Olá, irmãos da Igreja Batista Pérola dos Mares. Olá, você que estão nos assistindo, né, que gosta de ouvir a palavra do Senhor através, né, do Ministério Igreja Batista Pérola dos Mares. Eu quero lançar uma campanha para vocês, irmãos e amigos. A campanha de 1 mais 1. Eu dou 1 quilo de alimento e eu vou convidar um amigo íntimo, um amigo que eu sei que gosta de trabalhar, um amigo que gosta de ajudar, gosta de compartilhar. Convidar esse amigo a doar também 1 quilo de alimento. E esse amigo também vai convidar um outro amigo. Então, vamos participar dessa campanha 1 mais 1. Eu dou 1, convido um amigo, um outro amigo convida um outro amigo, para nós ajudarmos as pessoas que estão, neste momento, precisando de ajuda. Nós temos várias pessoas aí, né? Nós sabemos que o contexto que nós estamos vivendo, né, do nosso país não está fácil. Muitas pessoas estão realmente precisando. Vêm até o ministério procurar ajuda. E eu preciso, né, da ajuda de vocês para contribuir, para nos ajudarem a fazer, né, com que esse trabalho também seja reconhecido. Porque a gente dá o pão espiritual, mas também a gente quer ajudar as pessoas a terem também o pão, né, o pão é alimento, né, material. Então, você que estão aí, né, nos ouvindo e quiser participar, como é que eu faço? Você pode estar entrando em contato, né, ou contribuindo pela uma das contas, né, que a igreja sempre coloca aí, ou enviando pelo Pix, colocando assim o valor, cesta básica. Como é que eu faço? O alimento. Basta botar alimento, envia o Pix, né, e a igreja vai estar repassando para a gente estar comprando, né, os alimentos para os irmãos. Como é que eu posso doar esse alimento num Pix? Você, aonde você esteja, você vai lá, olha o valor do arroz. O arroz é X valor. Eu vou doar aquele valor de um arroz, um valor de um café. Não é muito que nós estamos pedindo, né? 1 quilo de alimento, que você puder doar. Se você puder doar com alimento, vem aqui até a igreja. Nós estamos aqui todos os domingos e traga o seu alimento. E pode convidar o seu amigo também a estar vindo aqui para também ouvir a mensagem, né? E também contribuir com a gente e ajudar pessoas que estão precisando nesse momento. Então, eu quero agradecer desde já, né, a participação de vocês. Eu creio que vocês, principalmente vocês amigos e irmãos que estão sempre nos ouvindo e que gostam de contribuir, não é a primeira vez que contribuem, sei que vão se enganjar aí. Então, convide um amigo que você gosta, um amigo que você sabe que é seu amigo mais achegado que irmão, e ele vai convidar um outro, e assim nós podemos suprir a necessidade daqueles, né, pelo menos a pouca necessidade daqueles que precisam neste momento. Desde já eu agradeço. E a igreja também, Batista Pérola dos Mares, agradece a todos. Que maravilha. Que maravilha. 1 mais 1. 1 mais 1, 1 mais 1, 1 mais 1, e a gente vai abençoar. Você imaginou você deitadinho na sua cama com a cobertinha, um cafezinho da tarde? Imaginou alguém que não tem isso? É muita dor, meus irmãos. É muita dor. Então, vamos trabalhar. Vamos trabalhar. E eu quero lembrar que a igreja tem um compromisso já firmado com a assistência, com o Ministério de Ação Social, daquele compromisso que eu era responsável, portanto, a outra família. Então, nós temos um compromisso além. Então, não esqueça do seu compromisso. Qual era a sua parte de doação? Tá bom? Então, vamos valorizar isso, porque a fé de boca, o que diz a Bíblia? É o quê? É vã, é morta. E o que nós ouvimos da mensagem hoje? Queremos vida ou queremos ausência das características de Deus? Então, vamos nos envolver. Vamos nos envolver. Gente, como é
bom, a bênção volta para a gente, acredite. A bênção volta para a gente. E a igreja está tendo uma oportunidade linda nessa pandemia de mostrar para que ela está aí. Que Deus nos abençoe. Quando começou, acabou, né? É rápido. É sempre assim. Começou, acabou. Eu também tenho mais um comunicado. Na verdade, departamento infantil. Alguém pode pegar aqui para mim? Algum aqui. E foi feito com tanto carinho. Vocês que têm filhos, Linda trouxe até o meu. Departamento Infantil, EBD, novo livrinho da Departamento Infantil. Então, aqui está todos os nomes. É só ver qual é o nome do seu filho. Está aqui Quem não puder vir, é só avisar a Geomária, né? Que a gente tenta ver como é que a gente pode entregar. Aqui vai ter o nome do seu filho. Então, Deus abençoe o departamento infantil. Também para pegar aqui o seu livrinho para poder começar o seu EBD. Então, Deus abençoe essa semana. Creia sempre nele, que tudo vai se resolver. Esse véu que se rasgou, agora nos deu livre acesso para ele, então que possamos utilizar, mas que a gente possa deixar ele no centro da nossa família, sempre. E vamos enfatizar esse mês da família. Então, finalizando com o nosso pastor, nosso culto de hoje de adoração. Então, meus irmãos, muito obrigado pela tua presença aqui, muito obrigado para vocês que também estão online também. Então, Deus abençoe e continue abençoando a vida de vocês, sempre conforme a vontade dele, que a vontade dele é sempre maravilhosa nas nossas vidas. Então, Deus abençoe. Louvamos a Deus por mais essa oportunidade que tivemos de trabalhar por Ele, para Ele e trabalhar na nossa edificação também. Queremos agradecer a presença dos que estão aqui, queremos agradecer aqueles que nos acompanham pelas redes sociais, aqueles que ainda vão ouvir, vão ver, vão acompanhar mais adiante, que sejam também abençoados participando desse momento. E que o nosso trabalhar, que nunca é em vão, seja sempre alimentado pela ação do Espírito Santo em nós. Que tenhamos forças, bastante vigor, coragem para fazer aquilo que parece impossível para nós, mas que é possível de ser realizado. Porque se nós confiamos em Deus, faremos proezas, como diz a própria Escritura. Vamos concluir, vamos ficar em pé, os que estão aqui presentes, e vamos concluir com oração esse momento, essa celebração. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, Criador e sustentador de todas as coisas, aquele que nos estimula, nos incentiva. Obrigado, Deus, porque nos desse a oportunidade de levarmos a efeito essa celebração, que o único objetivo nosso é cultuar a Ti, ó Deus, celebrar o Teu nome, onde nós buscamos ao mesmo tempo ficarmos mais cientes daquilo que devemos fazer, buscando a Tua orientação na Tua palavra, procurando viver de acordo com aquilo que a Tua palavra ensina, porque nós queremos ser seguidores de Cristo autênticos, não apenas nominais. Ajuda-nos, portanto, a crescer, que possamos gradativamente e paulatinamente vencendo as dificuldades que encontramos no nosso caminhar, para que possamos depender tão somente e unicamente de Ti. Despede-nos, portanto,
desse momento. Oramos agradecidos que nos acompanhes, nos guardes, nos abençoes, nos orientes e nos sustentes, ó Deus. Oramos assim agradecidos em nome de Jesus. Amém. Deus chama a gente pra um momento novo, de caminhar junto com seu povo. É hora de transformar o que não dá mais. Sozinho, isolado, ninguém é capaz. Por isso vem, entra na roda com a gente também. Você é muito importante. Por isso vem, entra na roda com a gente também. Você é muito importante. Vem. Não é possível crer que tudo é fácil. Há muita força que produz a morte, gerando dor, tristeza e desolação. É necessário unir o cordão. Por isso vem, entra na roda com a gente também. Você é muito importante. Por isso vem, entra na roda com a gente também. Você é muito importante. Vem. A força que hoje